Coleção Especiais Patrimônio Cultura e Arte. Apoio: Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do especial Patrimônio, Cultura e Arte. Hoje, a linguagem que dominará esse episódio é a da nossa literatura. Romances, contos, crônicas, escritas por cearenses que foram lidos no Brasil e no mundo. Por isso, fique ligado, pois o especial Patrimônio, Cultura e Arte está no ar. José de Alencar talvez seja o primeiro nome que vem à nossa mente quando pensamos em literatura cearense. Neto de Bárbara de Alencar, filho do senador Alencar, sobrinho de Tristão Gonçalves. O autor de diversos clássicos da literatura brasileira, mesmo morando a maior parte da sua vida fora do estado, nunca se desligou de sua terra. Vamos conhecer mais a história deste escritor e político no quadro Os Cearenses. O papel de José de Alencar é um papel essencial. Ele foi aquele que se preocupou em projetar a construção de uma literatura essencialmente nacional brasileira. Machado de Assis dizia sobre José de Alencar que nenhum escritor teve em tão alto grau a alma brasileira. E se a sua obra, ao longo dela, qualquer leitor pode perceber que ela já mostra características brasileiras, regiões brasileiras, modos de ser urbanos, sertanejos, enfim, cada um dos seus romances aborda geograficamente ou historicamente o Brasil. No final, já quase no final da sua vida, uns 5 anos antes da sua morte, que ele morreu em 1877, em 72 ele publicou um prefácio chamado Bênção Paterna. O prefácio era o romance Sonhos d'Ouro, em que ele realmente expõe o seu projeto de uma literatura essencialmente brasileira. Isso pode ser visto também no modo com que seus personagens falam, usando já uma prosódia, uma maneira de falar, expressões brasileiras. Então, de todas as formas, ele foi este fundador não só do romance, mas da literatura brasileira. Não quer dizer que ele tenha sido o primeiro a publicar o romance, mas foi ele que elaborou um projeto de nacionalidade do romance brasileiro. A importância de Alencar é para além da literatura, é para além da cultura. O papel do Alencar é um papel de um homem profundamente enfronhado e engajado, né, na sua época. A família Alencar veio de Portugal, 3 irmãos e uma irmã. Família Pereira, mas da freguesia de Alenquer. E tiveram uma fazenda na região Exu. Depois passaram para a região de Crato, Barbalha, Jardim. Não tinha lei, não tinha proteção, né? E não tinha a propriedade. Você tinha mais ou menos aquela demarcação da terra, fincava estaca, e ninguém sabia exatamente onde começava, onde terminava a propriedade. Dona Bárbara de Alencar, né, a matriarca dos Alencares, a revolucionária que com os filhos proclamou a República no Crato, no interior do Ceará, muito antes, inclusive, da própria proclamação da independência do Brasil, que mostra que era um
povo muito altivo. Mas o Alencar, ele não tinha esse perfil da família. Era um pessoal que vivia em constantes lutas. Os tios, Tristão, Leonel, a avó Bárbara de Alencar, todos eles têm história política, social, de libertação. Alencar era o escritor mais popular de sua época e talvez o Brasil nunca tenha tido um escritor tão popular quanto José de Alencar. O tempo passa e a gente às vezes perde um pouco a dimensão disso. O Guarani, por exemplo, que foi talvez a obra-prima do Alencar, ela foi escrita originalmente para o jornal. Então todos os dias saía um capítulo do Guarani e as pessoas paravam no meio da rua, debaixo do lampião de gás, para ler em voz alta, né, e discutir e saber o que tinha acontecido com a mocinha e com o mocinho, com a Ceci e com o Peri. Provocava comoções públicas, né? Leituras em praça pública, as pessoas que liam outra com o jornal debaixo do braço. Como é que está o capítulo hoje? Isso que a gente vê hoje na TV é uma fórmula bem antiga, né? E o Alencar, como bom folhetinista, dominava essa técnica de prender o leitor como ninguém. Cada um dos exemplares, né, dos folhetos, que hoje seriam os fascículos, né? Chegava a um número muito maior de leitores, isso se multiplicava. E, de fato, isso era uma tribuna. Ele possibilita que tenha um espaço de crítica, né, junto com outros grandes personagens, Zé Veríssimo, etc., etc., mas ele cria um espaço da crítica literária. Ele escreveu uma obra que, no fundo, tem cara do brasileiro. É o que é o cara do brasileiro. Ele não é formalista. Ele é uma pessoa leve. O modelo dele de romance, né, é que moldou em grande parte o que a gente acha que é o Brasil. É o patriarca da literatura brasileira, que ele escreveu uma linguagem compreensível, que a massa compreendia, estudar, assim, entendia. Eu acho ele muito cearense, né? O imaginário dele é muito cearense, esse lado rebelde, explosivo, né? É muito típico do sertanejo, né? Que é muito autônomo, e quando não tem autonomia ele se torna rebelde, né? Ele busca sempre a sua independência. Conta-se, né, conta a lenda que no dia que Dom Pedro II soube que Alencar tinha morrido, teria dito a seguinte frase, né: o Brasil perdeu um grande escritor, mas era mal criado esse cara. Já na contemporaneidade, temos a sorte de ter Ana Miranda entre nós. A autora já venceu o Prêmio Jabuti de Literatura por 3 vezes. Sua maneira leve de ser, a criatividade e a escrita de voz tão envolvente e poderosa fazem de Ana Miranda um dos grandes nomes da literatura atual. Ela esteve na 3ª edição do Festival Vida e Arte e concedeu uma entrevista em nosso estúdio montado no evento. Hoje aqui no Festival Vida e Arte, nós temos uma figura, uma escritora que tem paixão pela crônica dentro de todos os gêneros da literatura. E ela participou de uma palestra que é a Crônica Nossa de Cada Dia. Eu estou falando de Ana Miranda. Eu estava até dizendo a ela agora, eu não vou falar de todos os livros que você já publicou e que devem estar tantos lá encaminhados, porque senão não vai dar tempo de falar do festival e das crônicas, não é, Ana? É verdade. Muito grato pela sua presença aqui. Ana, como tudo começou? É uma pergunta dificílima, assim, que geralmente as pessoas se enrolam totalmente para responder. Você é cearense? Sou cearense, sou escritora, para quem não me conhece, sou romancista. Irmã de uma figura maravilhosa que é a Marlui Miranda, que trabalha com música indígena. Isso. Nós nascemos aqui no Ceará e saímos do Ceará muito novinhas, crianças, com 4 anos, eu, a Marlui, 5, 6 anos. E eu sou conhecida aqui no Ceará, porque eu sou uma escritora de verdade. Eu me fiz conhecida no Rio de Janeiro, sou conhecida no país. E eu voltei para o Ceará. Então eu sou muito conhecida aqui como a escritora que voltou para o Ceará. Sim. E eu fico muito honrada com isso. Né? Interessante. Isso lembra um
um rápido perfil da Raquel de Queiroz com a sua ligação lá com a Não Me Deixes, né, fazenda lá em Quixadá, e que ela tinha essa coisa também, né, vai e volta, vai e volta. E era uma cronista, além dos romances, uma cronista... Cronista maravilhosa. Maravilhosa, assim. A Raquel nós éramos vizinhas lá no Rio de Janeiro. Olha só. E eu a visitava muito, ela me convidava muitas vezes para ir à sua casa. E ela dizia que eu não era cearense, porque eu tinha saído do Ceará. Eu falei, não, eu não saí do Ceará, não, eu fui levada embora do Ceará. Quem saiu do Ceará foi você, Raquel. Você que saiu. Ela disse, eu nunca saí do Ceará. É maravilhosa ela, né? E é verdade, ela nunca... Não, essa briga, essa polêmica foi interessante. Foi linda, foi linda. Não foi gravada, infelizmente, pelo que eu estou vendo. E aí, chegando aqui, eu recebi um convite que foi muito importante para mim, na minha vida, que foi um convite para escrever crônicas no jornal O Povo. Sim. E eu escrevi durante quase 10 anos, eu escrevi crônicas no jornal O Povo. E a proposta da Regina Ribeiro, que me fez o convite, em nome da Luciana Duma, foi de escrever sobre memória. Então eu comecei a me debruçar, para cada crônica eu me debruçava sobre um tema da minha memória pessoal. Sim. Né? E fui recuperando muito da minha infância aqui no Ceará e também fui construindo para mim mesma uma memória do Ceará que eu não tinha. Né? Então eu fiz criei um relacionamento profundo com o Ceará a partir dessas crônicas. Foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência que me preencheu um vazio, um escuro que havia dentro de mim sobre as minhas origens, porque eu não tinha conhecimento das minhas origens. E eu descobri muita coisa sobre mim mesma fazendo essa reconstrução. E sobre o Ceará. O Ceará é um lugar maravilhoso, o Ceará é um lugar lindo. Os cearenses são as pessoas que eu adoro, são pessoas inteligentes, são alegres, são meigas. Eu adoro o Ceará, eu estou apaixonada pelo Ceará. Coisa de... A literatura para escrever, para dizer coisas para as pessoas, mas para cima, em ascensão, uma coisa. Isso te dá uma coisa de longevidade, de sensação de eternidade. Sensação é uma palavra bem pessoana, né? De Fernando Pessoa. Isso você sente, eu acho que você sente isso olhando para você e ouvindo você falar. Então, e quando você falou aos pescadores, esse encontro, observar o Ceará, aquele olhar, tem até uma coisa do Patativa que eu gosto muito, eu fico viajando aqui, como é que é a frase? Para cada canto que eu olho, vejo um verso se bulindo. É uma coisa assim, eu falei, que coisa, ele olha assim, está sempre... Você sente isso, vivencia isso e sente que a literatura deveria caminhar nessa direção de, num certo sentido, contribuir para a evolução da raça, uma coisa assim? Não, a literatura ela não tem assim um compromisso com a edificação. Né? Ela não é para edificar, mas ela é para redimir. Ela pode redimir as pessoas, porque você mostra, seja com que estado de espírito, né? Eu tenho um estado de espírito assim, do bem, não é da luz. Eu tenho esse, sou assim. Há que se contemplar. Você fez uma observação certíssima. Mas a Clarice Lispector, que era uma coisa assim de uma intensidade, de um sofrimento muito grande, né? Ela também, quer dizer, você juntando todos esses olhares, você vai compondo a humanidade e vai fazendo a redenção da humanidade. Por que a redenção? Porque quando a literatura, ela, por exemplo, você morre sem morrer. Você mata sem matar, né? Você olha um personagem como, por exemplo, o personagem de Shakespeare, que é uma mulher que é uma assassina, ela matou o marido dela, ela cometeu um crime, ela olha as mãos dela, as mãos estão sujas de sangue, ela lava as mãos e volta e continua com as mãos sujas de sangue. Então você se debruça, né, através da literatura, nas coisas mais vis da humanidade e você entende
por que as pessoas fazem as coisas. Então a literatura redime nesse sentido, né? E também muitas vezes, porque você às vezes quer fazer quer ter alguma experiência difícil, né? E você não pode ter essa experiência, mas se você tiver essa experiência na literatura, ela serve para a sua vida. Você pode... Sim, por falar nisso, eu vou dizer aqui já, encerrando essa nossa conversa aqui no Vida e Arte, que é um espaço que, entre outras coisas, está respirando muito a espiritualidade, como um foco, uma direção dessa edição com o Prem Baba, com as pessoas todas, meditação e outros pontos da espiritualidade. Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu não fiz para ninguém, de tantas entrevistas que a gente fez aqui. Qual o sonho ainda não realizado? Para onde você... O que é que tá formigando aí que você fala, estou querendo ir nessa direção, ou fazer algo, alguma coisa assim, porque eu já vou dizer para as pessoas, procurem nos espaços as obras de Ana Miranda para ter contato com essa alma literária que está aqui comigo, mas me falam isso, não sei porque me bateu essa curiosidade agora e nem sei se você quer revelar esse segredo. Eu tenho sonhos assim de ver um mundo melhor, né? De ver as coisas sendo melhores para as pessoas que sofrem. Eu tenho muito contato com essa gente pobre, assim, então eu quero que eles tenham uma vida melhor. Eu penso muito nisso, tenho muitos sonhos nesse sentido, assim, sonhos de uma justiça social maior. O Brasil é um país muito injusto, é um país rico, a gente tem muito dinheiro, tem muita riqueza, mas é muito concentrada, é uma coisa muito dura para as pessoas. Mas a gente vai lutando e vai conseguindo. Então, mas o sonho pessoal que eu tenho, assim, talvez seja de viver mais 200 anos para escrever 60 livros. Eu tenho 60 livros para escrever. Ana, eu tenho que encerrar então dizendo longa vida, Ana Miranda, que venham os 60 livros e parabéns pelo seu trabalho, pela sua presença, pelo significado da sua obra para todo mundo. É isso, a redenção. Vamos lá. Nossa, que vida linda, e arte. Que entrevista linda. A terceira edição do Festival Vida e Arte valorizou também a literatura cearense em sua programação. Uma das atrações foi um sarau literário, que proporcionou o encontro de diversos autores. São muitos os saraus literários espalhados por Fortaleza, tantos que o Vida e Arte preparou um lugar especial para dar visibilidade e voz aos poetas cearenses. O objetivo do festival é a diversidade, é a multiplicidade, é oportunizar os nossos artistas. E nós abrimos espaço para que eles pudessem vir aqui, dar voz a eles, né, para eles poderem participar. Porque nós que trabalhamos na literatura sabemos como são difíceis esses espaços e nós queremos democratizar o acesso à poesia. Então a Cafeteria Espiritual recebeu essa missão de receber essa série de poetas. Tivemos apoio da Associação Cearense de Escritores e de outras agremiações que estão aqui presentes e que embelezam por meio da poesia o evento. Porque quando menino, eu olhei no olho da rua e vi uma estrela numa poça de lama, porque eu mergulhei na poça e apanhei por isso, porque havia um beco e um curral. Quisera eu poder transformar as palavras em poesia, pois sendo a poesia uma arma, posso usá-la. A poesia, eu acho que já nasceu comigo, porque eu, na verdade, eu não escolho, eu sempre sou escolhido. E meu pai fazia repente, então eu já nasci com a palavra. Depois, no meu interior, eu sou de Capistrano, aqui perto do Maciço Baturité. E aí as feiras, o cinema que chegava, o circo, tudo era poesia para mim. O primeiro que surgiu em mim foi o compositor, o letrista, né? Aí depois de um tempo eu enveredei para o teatro
para a escrita de teatro e a composição de teatro e um pouco depois para o livro, né? Para o texto literário em livro, né? E aí já são 5 livros de poemas, e aí tem mais 2 na espera, já aparecem também. Mas é um trabalho que eu gosto muito. E, aliás, eu gosto muito do exercício da palavra, do exercício da escrita. Seja ela para qual roupa a palavra é vestida, né? Teatro, música, literatura. Eu sempre falo que a gente está no meio de livros, no meio de literatura, é como se estivesse no meio de amigos. Eu me sinto muito bem no meio de livros, no meio de poesia, no meio de escritores, sabe? Essa coisa passa pela pele também, e aflora, e a gente vai abraçando cada vez mais. Qualquer dia eu conversarei com ela para que me conte o que ainda não sei. A curva da estrada registra muito das coisas que vê. Conhece quem vai, quem vem, escreve um texto a cada instante. E ao lado do café, onde acontecem os saraus, os lançamentos de livros, as poesias, não poderia deixar de ter coisa melhor do que uma livraria com diversos títulos a preços acessíveis. Quer combinação melhor para qualquer leitor? Poesia, café quentinho e um bom livro? Não tem não, né? Gostei muito, tanto desse espaço como do evento todo. É um momento muito rico para a nossa cidade, para quem gosta de cultura e arte. E eu estava paquerando com esse livro aqui desde antes de ontem. Compro, não compro, mas não resisti. É de 2 autoras que eu gosto muito, são irmãs. É Ana Miranda e Marluí Miranda. Você tem que ter uma cadeia, né? Você tem que ter a união entre o autor e o leitor. Né? Então você tem que ter uma cadeia completa. Tornar o autor conhecido e ter um espaço para essa obra ser comercializada. Então isso é extremamente importante. Eu acho que muito importante é o contato com a literatura, porque muita gente diz, eu não gosto de ler, mas não teve essa oportunidade ou não foi assim cativado para o hábito de ler, né? Eu trabalho com incentivo à leitura e acho muito importante oferecer esse presente. Com essa verdadeira degustação de boa literatura, terminamos o episódio de hoje. Mas fica tranquilo, tá? Porque nossa história não acaba aqui. No próximo programa, vamos continuar falando sobre literatura produzida no Ceará. Raquel de Queiroz espera por você no próximo especial Patrimônio, Cultura e Arte. Até lá!